Voltamos para o segundo bloco do Comprar ou Vender. Aqui comigo o analista da Upside Investor, Xinlai, e o head de mercados de capitais da Eleven Financial, o Adeodato Volpi Neto. O Adeodato, você falou que gostaria de complementar uma explicação que você fez sobre bancos, né, no primeiro bloco. O ponto do risco soberano de Banco do Brasil, né, que foi o último comentário ao encerrar o bloco, eu concordo em gênero, número e grau. Em momento algum eu estou criticando o risco de solvência do Banco do Brasil ou entendendo a companhia como frágil. A gente está comparando oportunidades de investimento e modelos de negócio. Eu prefiro o modelo de negócio do Itaú ao do Banco do Brasil. Acho que o Banco do Brasil tem as suas fragilidades ainda a serem expostas, acho que ainda não apareceu. Eu acho que a diferença é que eu acho que o Itaú foi mais exposto ou foi exposto antes às suas fragilidades. Então acho que isso pode acontecer. Mas assim, ele disse fora do ar, ele disse, Banco do Brasil você pode comprar porque tem espaço. Itaú é bom, mas Itaú tá caro. Então acho que a história do timing faz toda a diferença, mas eu só queria pontuar que em relação ao Banco do Brasil, nem eu, muito menos meu time, que eles são bravos, depois eles me batem quando eu volto lá. É tudo mulher do tamanho da Paulinha, assim, que daí é braba, entendeu? Eu volto lá e fico tomando bordoada. Não coloquei como frágil a realidade da companhia, mas só uma opção por convicção de modelo de investimento, pensando no médio prazo, acho que ainda precisa se provar. Só isso. Bom, agora vamos passar para outros cases, né? Fibria reportou resultado hoje abaixo da expectativa do mercado, o papel já caindo quase 60%, 50% esse ano. Como que a gente pode fazer a leitura de Fibria? Fibria, a gente vem olhando demais e muito perto para a Fibria. Falei no último, a gente tem um canal de comunicação mais ou menos como esse com o nosso cliente, que é a gente faz um programa ao vivo toda quinta-feira à noite e já há algumas semanas a gente vem sendo perguntado de Fibria. Eu estou acompanhando o case bem de perto, vivi ainda no meu tempo de private equity, operações na área de celulose lá nos Estados Unidos ainda. Então, olho com algum grau de segurança para esse modelo. A Fibria tem um modelo muito consistente, foi penalizada sim por uma combinação temporal de fatores, leia-se câmbio e preço internacional de celulose, que acabou jogando aí o EBITDA para baixo, mas o lucro subiu. Acho que o papel está apanhando demais e acho que daí vamos voltar à parte do setor público. Acho que existe uma expectativa, quando o Meirelles assumiu e disse, olha, eu tenho 100 bi lá no BNDES que eu posso acessar, eu ouvi muita gente de mercado falando do risco do BNDES se desfazer da posição dele em Fibria e 29% da companhia. Então é uma posição bastante relevante que pode pressionar demais o papel para baixo e acho que tem muito disso nessa queda. Se a gente olhar múltiplo, Fibria negociada a metade do múltiplo que Suzano, quando são modelos de negócio diferentes, mas assim, é o setor, né? Acho que assim, é um papel que eu não deixaria de confiar na companhia para o longo prazo. Mais uma vez, um case de timing. Olhar para a Fibria, para a Carry, para o longo prazo, considerando tudo que apanhou o papel, me parece com um grau de segurança interessante. Agora, para quem tem problema no estômago e precisa ver o papel movimentar, precisa começar a tangibilizar retorno de curto prazo, dado um quadro cambial aí, ainda com uma pressão de apreciação do real e sem controle, obviamente, sobre o preço da celulose, ainda que eles tenham afirmado hoje no call que o preço da celulose atingiu o fundo do poço. Mais baixo que isso não vai de jeito nenhum. Enfim, o fundo do poço é só quando ele chega, né? Enquanto tem água lá. Se não tiver o sapão, né? Exato. Você pode ir mais um pouco para baixo. Então eu acho que eu tenho algumas questões com Fibria, por exemplo, eles têm 49% da sua receita na parte mais comoditizada, que são o que eles chamam de papéis sanitários, né? E os papéis especiais, cerca de 22%, que é onde, teoricamente, você consegue ter um pouco mais de margem de valor agregado, porque você tem valor adicionado ao produto, você consegue defender um pouco de margem.
Gostaria de ter perguntado hoje no call, mas teve tanta pergunta que acabei não fazendo isso, mas já mandei um e-mail para eles, que esse é um ponto que está pendente de resposta para a gente há algumas semanas, que é assim, como que ele pode mudar o pipe de produto deles de venda para defender um pouco de margem? Porque no fim do dia é isso, né? No fim do dia é controlar o que você controla, enquanto você tem que navegar em cima de câmbio e commodity que você tem muito pouca ação sobre. É um pouco isso, né? O case de fibra, né? Acho que assim, o resultado na margem líquida final foi bem positivo, embora teve queda no EBITDA, né? Então, ou seja, no lado operacional foi um pouco mais prejudicado, mas no final da linha também foi positivo. Se eu tenho um negativo e um positivo, fico no meio em relação à minha opinião sobre ela, se está ruim ou não. Mas o fato é que eu acho que assim, no curto prazo, eu acho que o que pressiona o papel são alguns dos fatores que o Deodato até comentou, e eu concordo plenamente. Então, por exemplo, acho que fazer uma liquidação em massa do papel nesse momento via BNDES, eu não acho que eles... não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum destruir valor, ou seja, se eu vou pagar menos, né? Eles vão esperar o melhor momento para desovar isso no mercado. Só que aí isso circula no mercado e o mercado começa a já precificar isso. Mas eu acho isso fora de questão. Mesmo caso do Banco do Brasil, não fariam isso a preço de banana, né? Eles não são tão ingênuos assim. Mas o momento ainda não seria para comprar, então, assim, pensando assim, num médio prazo. Eu acho que é o seguinte, no curto prazo o papel sofreu, eu acho que existe uma margem de segurança relativamente boa para se ter nesse papel. Eu acho que esse é o ponto. Como caiu bastante, você tem menos, em tese, risco futuro, porque o preço de ação ele é composto de presente, passado e futuro. Quanto mais ele cai, menos risco futuro você tem. Então, ou seja, ele está mais... Desde que você continue performando na economia ceteris paribus constante. Exato. E o dólar, aí o que tem? Como tem uma influência grande no curto prazo de dólar, e o dólar começa a precificar para 3, né? Hoje até está falando assim, vai ter um fluxo, já tem um fluxo. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde os juros é muito alto, né? Então, ou seja, a gente fica atraindo a liquidez internacional, que é em grande parte negativa, para o Brasil. E isso inunda o Brasil, oferta de dólares, o preço da cotação da moeda cai. E essas possíveis vendas de ativos também podem pressionar o dólar para baixo um pouco também, não? Como é o caso da CPFL, por exemplo, vendendo ativo. Eu acho que assim, eu acho que o venda de ativos virou a saída para todo mundo, entendeu? Desde Petrobras e Vale, se a gente voltar aí um ano, que aconteceu tanta coisa no mercado que um ano atrás parece que faz uma década, né? Mas montanha-russa que exato. A gente viveu em pouco tempo. Quando começou essa discussão de a Vale vai vender ativo, a Petrobras vai vender ativo, agora porque entrou uma onda, né? Agora todo mundo vai vender ativo, resta saber quem vai comprar todos esses ativos. Exato. E é importante dizer, e aí a gente tem aí mais de uma década de vida dentro de fusões e aquisições, e pode dizer o seguinte, a parte mais fácil de combinar numa transação, principalmente numa empresa pública, é o preço. A parte mais fácil é o preço. Aí existem uma série de fatores que são influentes em qualquer negociação, que é passivo contingente, passivo oculto, questões fiscais, questão de apropriação para o bem ou para o mal, endividamento, garantias oferecidas para os credores. Enfim, um processo é muito difícil e não é simples. A venda de ativos, estou falando generalizado, de maneira generalizada, é um dos motores, junto com a reversão de expectativa, que acelerou tanto a Bolsa. Mas tem que vender, tem que acontecer, senão acaba tendo um ajuste na realidade frente ao que é a expectativa. Bom, e para a gente encerrar o programa de hoje, no intervalo eu estava dando uma olhada no chat, o pessoal pediu para a gente comentar também sobre siderúrgicas. O que vocês acham? O que a gente pode esperar? Bom, eu acho que assim, aí depende de como você olha as empresas de siderurgia, né? É óbvio que o momento atual, as empresas de siderurgia, elas estão muito penalizadas, mas assim, se você analisar elas por alguns fundamentos, sem dúvida, aí mesmo se essas empresas parassem de existir daqui um tempo, elas têm um valor inerente ali, né? Por exemplo, não é porque a economia está péssima que ninguém está comprando carro que o Brasil não vai ser um país de automóvel daqui 5, 10 anos. Depende, eu sempre digo, depende de como você olha, né?
Se o investidor ele tem tempo para ficar com o papel durante certo tempo, é óbvio que os ativos têm valor e alguém vai comprar esse ativo, né? Por exemplo, se a Usiminas se desfaça de certos ativos, alguém certamente no mercado vai ter interesse em comprar esses ativos e tocar isso como parte da sua estratégia corporativa. Tem muito valor. Tem minério, né? Eu não imagino assim que a economia nos próximos anos alguns players como Índia não vai entrar no mercado crescendo como China e não cresçam sem necessidade de minério, de aço. Isso fatalmente puxaria. A questão é quando isso concretizaria, essas coisas de longo prazo. De curto prazo, esses papéis eles sobem porque estavam apanhando demais, né? Existem alguns que já estão caros, na minha opinião. Eu acho que o CSN é um dos mais caros. Usiminas subiu bastante. O Usiminas subiu bastante, mas ele continua, na minha opinião, muito barato, assim, muito barato. Ele estava cotado a R$1, 2, agora está 2 e pouco, 2,80, né? A Usiminas 5, né? A 3. Tinha a questão societária, resolver toda essa questão do imbróglio jurídico entre Ternium e japoneses, né? Que continua pesando na ação da Usiminas. Resolvendo isso, e a situação Teve econômica... até um dia interessante na semana passada que o BTG, se eu não me engano, elevou a recomendação da Tegma apontando um view positivo para a Usiminas, porque venderia mais aço plano, né, o dela, e seria favorável. O papel também deu uma esticada, né? Em relação às siderúrgicas, o CSN, eu fiz uma observação curiosa para o nosso time. A gente tem um investidor que contribui lá para a Eleven toda terça-feira, que é um cara de 556 anos de idade. É o investidor mais antigo ainda vivo. Ele é o único cara que teria condição de ver o retorno de investimento sobre os Usiminas hoje, quando a relação preço sobre lucro, Usiminas não, CSN, quando a relação de preço sobre lucro está 489 vezes o lucro no preço. Então, assim, você leva 5 séculos. 5 séculos para ter o dinheiro de volta. Para ter o dinheiro de volta. Então, só esse cara para acreditar que esse dinheiro volta. Os Usiminas a gente tem acompanhado de perto, eu estive lá algumas vezes recentemente. Tem um indicador que é muito importante, que é a aprovação do standstill, ou seja, do congelamento da dívida e da rolagem, do modelo de rolagem da dívida. Isso é muito sério, porque eles têm muito banco que vinha pressionando. Então, eles mostrarem um modelo crível de execução e de recuperação é bem importante, mas é um flag fundamental de olhar a questão societária, não só entre Ternium e Nippon, como tem o terceiro nessa história, que vem sempre atazanando a vida deles, que é o seu Benjamin Steinbrück, a própria CSN. Exato. Então, que nunca deve ser descartado. Eu acho o seguinte, se o case de Usiminas, só para dar um outro view, assim, eu acho que, no meu entendimento, assim, é uma empresa que dificilmente ela quebra, tá? Assim, porque você tem CSN no meio, você tem alguns players importantes que aportaram já capital. Então, assim, é uma questão de readministrar. Na realidade, a empresa apanhou muito mais pela questão, não só, é óbvio que estava às margens, estava péssimo, mas apanhou também muito mais para a questão da governança, né? Eu acho que resolvendo essa questão, os papéis já têm um upside por si só na questão, por causa da questão resolvendo a questão de governança. E o resto, aí é esperar a recuperação da economia. Eu acho que toda essa questão de infraestrutura que o Brasil pretende destravar no próximo governo vai demandar muito aço. Então, acho que todo esse setor, ele vira um último comentário, Paulinha, nisso. Acho que os Usiminas apanhou, concordo pela governança, acabei de apontar como sendo o maior risco, mas os Usiminas esteve às margens de um default ainda que fosse transitório, porque estrangulou demais o caixa. Sim. Mas isso já está, pelo que a companhia nos reporta e pelo que a gente tem acompanhado, equacionado. Tiver equacionado, aí sim olha para a governança, que daí no fim das contas é de um olhar para o outro e dizer assim, nós vamos morrer abraçado ou nós vamos sair separados, mas todo mundo vivo. Acho que é por aí. Só para a gente finalizar a edição de hoje, temporada de balanços, dá para aproveitar, dá para comprar ação na bolsa ou melhor ficar de fora? Depende do perfil do investidor. O investidor que estiver comprado, eu acho que deveria até talvez se antecipar, dado que alguns resultados de bancos podem não ser aquilo que se espera, então ele deveria se antecipar em realização de lucros, né? Quem vai começar a história pode esperar o momento que esses resultados que não sejam tão bons, os preços vão provavelmente ceder em algum momento e começar alguma história de investimento ali. Temporada de balanço é fundamental para você compreender onde você põe o seu dinheiro,
mas é um momento em que o mercado tem muito espasmo. Então, entender, olhar com muito critério para qual é o ativo, porque a diferença entre oportunidade e armadilha nesse momento é muito tênue. Gostaria de agradecer a presença de vocês, muito obrigada. E lembrando a todos que estão nos assistindo, InfoMoney está com um painel de Small Caps. Hoje a gente deu início à primeira entrevista. Amanhã vai vir um novo convidado com uma nova ação. E a entrevista sempre ocorre ao vivo no InfoMoney TV, às 11h15 da manhã. Espero vocês e uma ótima segunda-feira.